Uma professora do Colégio Pedro II, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, foi agredida por 2 alunos durante uma aula de inglês na semana passada, de acordo com a própria instituição. O caso aconteceu no campus Humaitá, zona sul da cidade, e teria sido motivado por um desafio de rede social. O colégio repudiou o episódio e suspendeu os alunos do 6º ano do ensino fundamental. De acordo com a direção do colégio, Ana Paula Loureiro estava substituindo uma professora que dá aulas à turma regularmente. Após a agressão, a professora procurou o departamento de inglês do Pedro II para denunciar o ocorrido. O departamento se solidarizou com ela e publicou nota de repúdio e preocupação em relação ao lamentável ocorrido. A direção do colégio também emitiu comunicado repudiando o ato. Fora da política, o ex-governador de São Paulo, João Dória, decidiu pedir desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter comemorado a sua prisão em abril de 2018. À época, o ex-tucano disse que a detenção do petista lavava a alma dos bons brasileiros e que Lula seria tratado como todos os outros presidiários. Dória também havia declarado que o ex-chefe do executivo nunca trabalhou na vida. Em entrevista ao podcast Flow News, nesta sexta-feira, o empresário e ex-governador disse ter errado ao se pronunciar daquela forma. O pedido de desculpas de Dória vem após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anular provas da Lava Jato e dizer que a prisão de Lula foi uma armação. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, se irritou com questionamentos da relatora Elisiane Gama durante depoimento na CPMI do 8 de janeiro, nesta terça-feira. A senadora havia questionado se ele considerava que houve fraude no resultado das eleições de 2022. Heleno respondeu que não poderia afirmar que foi fraudado. Elisiane, de forma irônica, disse que o general havia mudado de ideia. Na sequência, o militar se irritou e disse que ela fala as coisas que acha que está na cabeça dele. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira que ficará em Brasília até o fim de novembro, quando viajará para participar da COP28 nos Emirados Árabes, após a cirurgia que fará no quadril na próxima sexta-feira. Apesar disso, Lula afirmou que trabalhará normalmente na capital federal, mas que não será visto utilizando o andador. O chefe do executivo contou que Ricardo Stuckert, fotógrafo da presidência da República, disse que não quer fotografá-lo de andador. O presidente contou ainda que está sentindo dor na cabeça do fêmur, como costuma dizer, desde agosto de 2022, durante a campanha eleitoral. Ele afirmou que queria operar logo após as eleições, mas pensou que poderiam surgir especulações em relação à sua saúde física. A presidente da Pfizer Brasil, Marta Dias, prevê que a humanidade ficará cada vez mais suscetível a ter pandemias nos anos que virão. Por outro lado, a CEO considera que estamos preparados para lidar com elas devido aos ensinamentos que tiramos do enfrentamento da Covid-19. De acordo com Dias, após a pandemia do coronavírus, a Pfizer descobriu que é possível inovar em um curto período de tempo e já está trabalhando em outros projetos que considera prioritários. Marta Dias também apontou que houve uma redução na cobertura vacinal e chamou o caso de catastrófico para a saúde pública. Uma reportagem publicada pela revista Veja foi duramente criticada nas redes sociais nas últimas horas por atacar o filme Som da Liberdade, obra cinematográfica que aborda a temática do tráfico sexual de crianças e que estreou em primeiro lugar nas bilheterias do Brasil. No texto, o veículo diz que o longa tem, abre aspas, diálogos sofríveis, fecha aspas, e que propaga ideias da extrema-direita americana. Em uma matéria intitulada Como a extrema-direita criou uma cultura pop para chamar de sua, a publicação faz diversos ataques ao filme, como ao dizer que o roteiro usa uma teoria disseminada pelo movimento conspiratório QAnon e que utiliza várias ideias delirantes, como a existência de uma rede de tráfico infantil mundial promovida pela esquerda.
Nos comentários sobre a reportagem nas redes sociais, internautas fizeram críticas ao tom utilizado pela revista para se referir ao filme. Alguns usuários reclamaram do fato da publicação ter transformado em política um filme que aborda um problema mundial contra crianças. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta terça-feira pela condenação de mais 5 réus acusados de envolvimento nos atos de 8 de janeiro. As penas escolhidas pelo magistrado variam entre 12 e 17 anos. As ações estão sendo julgadas no plenário virtual da Corte e os ministros têm até o dia 2 de outubro para apresentar os votos. Moraes é a favor da condenação dos réus pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Em seus votos, Moraes declarou que a resposta estatal não pode falhar quanto à observância da necessária proporcionalidade da fixação das reprimendas. Marcele Decoté, chefe da assessoria especial da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, usou uma rede social para criticar torcedores do São Paulo. Ela se manifestou no domingo, mesmo dia em que acompanhou a ministra em viagem a São Paulo para a final da Copa do Brasil. Após a partida, que terminou com a vitória do São Paulo sobre o Flamengo, Marcele usou linguagem neutra para chamar a torcida são paulina de descendente de europeu safade. O episódio gerou revolta em vários usuários das redes sociais. De acordo com o site O Antagonista, Decoté também publicou uma crítica à diretoria do Flamengo, a qual chamou de fascista. Apresentado em março de 2007, o projeto de lei que institui o Estatuto do Nascituro está paralisado na Comissão da Mulher, onde há grande atuação da bancada feminista. De acordo com a deputada federal Caroline Detoni, o texto enfrenta oposição dos deputados de esquerda que são favoráveis à descriminalização do aborto. Os parlamentares conseguiram as 256 assinaturas que eram necessárias para o requerimento de urgência. Agora cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, colocar o estatuto em pauta para votação, interrompendo os debates nas comissões. O Estatuto do Nascituro dispõe sobre a proteção integral do nascituro, isto é, garante o direito à vida a todos os seres humanos concebidos ainda não nascidos.